Oi, gente, bom dia. Hoje eu tô aqui para falar sobre o fim do cessar-fogo entre Israel e Hamas. É, eu vou dividir esse vídeo em três partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre as justificativas de Israel para o reinício do conflito e falar um pouco sobre a situação dentro de Israel. No segundo lugar, eu vou falar sobre o apoio dos Estados Unidos e algumas situações que são muito preocupantes com relação aos Estados Unidos e liberdade de expressão com relação a esse conflito. Em terceiro lugar, eu espero terminar esse vídeo falando de uma coisa que, se não é uma boa notícia, pelo menos é alguma coisa que dá esperança para a gente. Como todo mundo sabe, o Israel voltou a bombardear a faixa de Gaza e também começou a a mandar tropas terrestres. Então, a gente tem o reinício realmente do conflito. É, Também parece que o Hamas mandou alguns foguetes na direção de Tel Aviv. Então, infelizmente, ao que tudo indica, o cessar-fogo acabou. Mas o que que isso realmente significa? Por que que isso aconteceu? O que a gente sabe até agora é que o Hamas decidiu não, ah, não liberar os reféns, não continuar liberando os reféns. Mas por quê? Essa que é a questão. Por que que o Hamas não quis fazer isso? O Hamas não quis fazer isso porque Israel simplesmente não quis mover para a segunda fase do cessar-fogo. O cessar-fogo tinha três fases. A primeira fase era aquela fase de início, né, que alguns reféns seriam libertados em troca da liberdade de presos palestinos em Israel. E isso, em certa medida, deu certo, a gente viu isso em certa medida, né? A gente viu que houve alguns problemas, mas deu certo no final das contas, a gente pode dizer assim. Mas nessa hora de negociar a segunda etapa, Israel se recusou a negociar com o Hamas. É, a troca do restante dos reféns e a gente continuar para a segunda fase, né? Para a libertação de outros palestinos, para um início de algumas conversas de paz. Isso não aconteceu. Ahn, com isso, a gente teve o reinício, sobre esse pretexto de que o Hamas desistiu de de libertar os reféns. Nesse sentido, Israel começou a bombardear a faixa de Gaza, onde no primeiro dia da quebra do cessar-fogo foram 400 pessoas, que em Israel foram contados como se fossem 400 combatentes do Hamas. E aí a gente tem que falar também da cumplicidade da imprensa israelense com relação a isso, que eles não consideram essas 400 pessoas como civis. Eles contam como se todo mundo fosse o Hamas. E isso é uma coisa muito grave. Quando a gente pensa que não há uma divisão entre civis e militares. Mas, num certo sentido, eu queria falar do que realmente aconteceu em Israel para a quebra do cessar-fogo. O que aconteceu foi que, durante o cessar-fogo, um dos aliados do Netanyahu, ele decidiu sair do governo. A facção, a parte
mais à direita, né, da extrema-direita israelense, decidiu sair do governo. Como talvez alguns de vocês saibam, outros não, o Netanyahu ele está num processo com a justiça, porque ele está sendo acusado de corrupção há muitos anos. E a única forma dele se manter no poder continuando como primeiro-ministro. E a única forma dele fazer isso é ele ter a maioria no parlamento para ele continuar, para não ter novas eleições. Ele precisa dos 61. Como a gente sabe, o Knesset tem 120 membros. E desses você precisa fazer uma maioria de pelo menos 61. Então, nesse sentido, com a saída do Ben-Gvir e do pessoal dele, da extrema-direita israelense, a gente tem que o que ele ficou numa situação muito ruim durante o cessar-fogo. Ele até foi convocado pela justiça durante o cessar-fogo a prestar esclarecimentos sobre essa questão desse caso de corrupção. E com isso, para o Ben-Gvir voltar para o governo, junto com, vamos dizer assim, seus colegas, ele precisou, vamos dizer assim, voltar a bombardear Gaza, né? Então, assim, é uma questão realmente pessoal do Netanyahu também, apesar dessa justificativa de que o Hamas não queria libertar os reféns remanescentes, os reféns que ainda precisam ser libertados, e os corpos dos outros reféns que foram mortos. E enquanto isso, a imprensa israelense está fazendo esse jogo do Netanyahu, está ajudando ele nesse sentido, e, e ao mesmo tempo a gente tem uma questão que é a questão de que a própria imprensa ela ajuda nesse sentido ao não dividir entre civis e militares. E além disso, 25% do público israelense acha que uma solução para o conflito é a limpeza étnica de Gaza, é mandar as, as pessoas de Gaza para o Egito, o que não é uma boa coisa. Em segundo lugar, eu queria falar um pouco sobre o Trump. A gente sabe que o Trump não é uma boa pessoa, não é uma pessoa que se liga muito em direitos humanos. A gente sabe que durante o cessar-fogo, ele compartilhou no X é, um vídeo sobre uma Riviera em Gaza. E nesse vídeo não tinha nenhuma pessoa de Gaza. É como se aquilo ali virasse um complexo turístico. Eu não preciso nem falar o quão difícil isso foi, o quão ridículo isso é no meio de uma guerra, no meio de um conflito que milhares de pessoas morreram de forma cruel, de forma sem defesa. Então, não preciso nem falar sobre isso. Mas é interessante que o Donald Trump está dando toda a cobertura que o Netanyahu precisa, e também ele está indo atrás, assim como o Biden também foi, de, de dissidentes, de pessoas que realmente são pró-Palestina, falando que essas pessoas são antissemitas e tirando o status delas, né? Talvez o mais famoso foi o caso do Mahmoud Khalil, que foi preso e não há nenhum indício de que ele tenha sido antissemita até então, mas ele foi preso e o mais grave de tudo é que ele não é nem uma pessoa que estava com visto. Ele não é legal, ele não tem visto. Ele é uma pessoa que tem um green card. Então, qualquer pessoa que tenha nascido em outro país, que tenha se tornado americano, se torna um alvo,
desde que você, vamos dizer assim, seja pró-Palestina. Então, isso cria um precedente muito grave. Nas redes sociais, a gente tem visto vários casos de pessoas sendo ameaçadas com essa justificativa de ser pró-Palestina. E por último, eu queria terminar esse vídeo falando de uma coisa talvez positiva de qualquer forma, né? Ainda que o Trump tenha deixado isso de lado, tenha tentado falar que isso não vai acontecer, eu queria falar um pouco sobre a proposta egípcia não para a resolução do conflito, mas para tentar mitigar essa situação de Gaza, que é colocar a autoridade palestina em Gaza, no poder em Gaza, substituir o Hamas pela autoridade palestina e ir aos poucos colocando o Hamas dentro do sistema da autoridade palestina. A gente sabe que isso pode causar problemas, isso provavelmente causaria problemas, mas é importante ressaltar que é muito difícil você desarmar totalmente o Hamas. Como a gente viu, mesmo depois de 1 ano e meio de guerra, o Hamas não está morto. O Hamas não acabou, né? Então, assim, é muito difícil você simplesmente falar, vocês não podem mais existir. A gente sabe que eles vão resistir, provavelmente até o último homem. Então, é muito melhor você ter uma situação em que você inclua ele dentro desse processo, e nesse processo eles, vamos dizer assim, se radicalizem ou algo assim, né? Talvez seja difícil, talvez seja utópico, mas é uma situação muito boa. Ao mesmo tempo, o Egito se comprometeria a, a patrulhar a fronteira entre Gaza e o Egito, que é uma situação que eu acho talvez a mais viável até então. Né? A gente sabe que desde o fim da segunda intifada, a gente não teve nenhum processo de paz, nenhuma conversa entre Israel e os palestinos, ou alguma coisa nesse sentido, né? Então é sempre bom quando a gente vê uma proposta que inclui os palestinos, que eu acho que é algo que estava faltando nesse conflito há muitos anos. Então, acho que era isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.